Vou agora tentar transmitir uma estratégia para calcularmos o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum de dois números. Antes disso, vou só fazer uma pequena lembrança do que é o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Para isso, vou utilizar aqui esta notação, mínimo. Vou calcular então o mínimo múltiplo comum entre dois números, e vou fazer aqui um exemplo relativamente simples, pode ser com o 5 e com o 7, por exemplo. O que é então o mínimo múltiplo comum destes dois números? Bom, isso é fazer os múltiplos do 5, do 7 e ver dos que são comuns a um e ao outro, escolher o mínimo. Reparem nas palavras, mínimo múltiplo comum. Ou seja, de toda a lista dos múltiplos que são comuns aos dois, vamos escolher o mínimo. Ok? Então o que é que faríamos? Faríamos os múltiplos de 5, que eu vou aqui fazer no instante. Portanto, 5, o 0 é múltiplo de qualquer número, não é? 5 vezes 0 dá 0. Nós, para calcularmos os múltiplos de um número, tem vídeos próprios a explicar isso, mas é só multiplicar o número pelo conjunto dos números naturais, incluindo o 0. Então é 0, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 5, 25, já sabemos que anda de 5 em 5, não é? Os múltiplos de 5. Depois vem o 30, 35, 40 e pronto, vou parar aqui. Fazemos uns quantos. Depois fazemos os múltiplos de 7, porque nós queremos os comuns, não é? Então vamos fazer os de 7. O 0, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21, 7 vezes 4, 28, 7 vezes 5, 35, 7 vezes 6, 42, mas vamos parar aqui, alto lá. Já vimos qualquer coisa que nos ajuda. Estes são os múltiplos de 5 aqui em cima e os múltiplos de 7. Tudo bem, e nós reparamos que existe aqui um múltiplo. É claro que do mínimo múltiplo comum estamos a excluir o 0, ok? O 0 não entra para esta contagem. E então estamos aqui a encontrar um múltiplo que está nos dois, ou seja, é comum aos dois. O 35 está aqui e está aqui. E, portanto, nós temos aqui a lista dos múltiplos de 5, os múltiplos de 7. O 35 é comum aos dois. Poderão existir mais cá para a frente que sejam comuns, mas nós queremos o mínimo, então não vale a pena fazer mais nada, já cá temos o 35, não é? É a resposta ao nosso problema, porque nós estamos a vê-los todos. Não estamos a vê-los todos, mas estamos a ver até onde interessa. Bom, a mesma estratégia podemos seguir no máximo divisor comum. Vamos agora representar por estas iniciais, máximo divisor comum, e vamos fazer aqui entre, por exemplo, o 5 e o 30, por exemplo. Ok? Então o que é que vamos fazer? Vamos fazer os divisores de 5. E quais são os divisores de 5? São aqueles números que dão para dividir o 5. Então é o 1, porque o 1 é divisor de qualquer número, não é? Incluindo o 5. O 2 é divisor de 5? Não, 5 a dividir por 2 dá 2,5, não dá número certo, não dá número inteiro. O 3 também não, 5 a dividir por 3 também não dá número inteiro. O 4 também não, e é o próprio 5. E pronto, os divisores acabam aqui. Quando chegamos ao número que estamos a ver os divisores, não podem existir mais, não é? Os divisores têm que ser mais pequenos. Em termos de múltiplos, nós teremos sempre infinitos. Nos divisores, é até chegar ao número que estamos a calcular os divisores. Depois aqui, calculando os divisores de 30, temos então o 1, o 2 é divisor de 30? É, o 2 é divisor de 30, porque 30 a dividir por 2 dá 15, dá número inteiro. Então o 15 também irá ser, e vem aqui para o fundo, não é? O 3 é divisor de 30? É, sim senhor. 30 a dividir por 3 dá 10. O 4 é... Ora, para verem o 4 podem fazer assim, 30 a dividir por 2 dá 15. 15 a dividir por 2 já não dá número inteiro, então não é. O 5 é... 30 a dividir por 5 dá 6, portanto o 5 é, e como dá 6, o 6 também é, não é? Porque reparem, se 30 a dividir por 5 dá 6, então 30 a dividir por 6 tem que dar 5. 5 vezes 6, 30, são os dois divisores do número 30, não é? O 7 não é, agora podemos andar a fazer assim aqui um pequeno grupo. O 5 é com o 6, o 3 vai ser divisor com o 10. Porque era o 30 a dividir por 3 dá 10, não é? E descobrimos logo aqui este número. O 2 vai ser divisor com o 15. Portanto, o 15 é o próximo divisor de 30. E, por último, vem o próprio 30, que é divisor dele próprio. Agora, destes que são comuns, nós queremos o máximo divisor comum. Vamos olhar para a lista dos dois. Há algum comum? Ah, sim senhor. Há o 1 e o 5. Nós queremos o maior e, portanto, o máximo
é este. Este é o máximo e, portanto, é o 5. O máximo divisor comum. E, portanto, a estratégia poderá ser esta quando falamos de números mais pequenos, não é? Fazemos os múltiplos ou os divisores de um e de outro e vemos os que estão comuns e depois escolhemos o maior ou o menor, conforme queiramos, o mínimo múltiplo comum ou o máximo divisor comum. Mas agora vamos aqui a uma outra situação em que queremos, por exemplo, calcular o mínimo múltiplo comum entre o número, por exemplo, um número assim grandito, 117, vamos arranjar aqui uns números esquisitos, e o 84, por exemplo. E também vamos fazer o mesmo com o máximo divisor comum. Pronto, queríamos calcular, porque senão não resta muito tempo e dá perfeitamente para explicar o processo. E entre 84. Então vou tentar explicar aqui uma estratégia para calcular mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum quando são números que, por lista, fazendo a lista dos mínimos múltiplos comuns e dos máximos divisores comuns, poderíamos levar uma eternidade, nunca mais saíamos daqui, não é? Então o que é que fazemos? Estratégia. Ponto 1. Primeira coisa, fatorizar o 117 e o 84, ok? Vamos fatorizar em números primos. O que é isso fatorizar? Também já convém sabermos fazer isto, ok? É colocarmos assim o 117 e ver, dá para dividir por quanto? O 117 por 2 não dá porque não é par, não é? Agora podemos utilizar os critérios de divisibilidade. Portanto, por 2 não dá, por 3 dá. Dá por 3, 7 e um 8 e um 9, se está na tabada do 3, então dá para dividir por 3. Quanto é que dá? 117 a dividir por 3 dá 39. Vamos aqui o 39. Dá para dividir por 2? Não, porque não é par. Dá para dividir por 3, dá sim senhor. Quanto é que dá? Dá 13. O 13, como é primo, não dá para dividir por mais nenhum a não ser ele próprio, dá para dividir por 13, 1. Pronto, temos a fatorização aqui do 117, escrevemos logo aqui por baixo, 117 é igual a, vamos escrever aqui por ordem, 13 ao quadrado vezes 13. E fazemos o mesmo para o 84, a decomposição. 84, vamos decompor, dá para dividir por 2, 42, dá para dividir por 2, 21, dá para dividir por 3, por 2 não dá, mas dá por 3, 2 e 1 está na tabela do 3, o 2 mais 1, 7, 3, 7, 21 e agora só por 7, ok. Ou seja, o nosso número 84 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7. Bom, como é que eu estou a fazer isto? Eu vou aqui à fatorização dos números primos, nesta barra, e vejo, portanto, o 117 pode-se escrever de forma fatorizada desta maneira. 3 vezes 3, ou seja, é 3 vezes 3 vezes 13, ou seja, 3 ao quadrado vezes 13. Aqui fica 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7. Pronto, temos aqui a fatorização dos dois números. O que é que podemos fazer agora? O que é que eu aconselho para ser mais simples? Vamos colocar os fatores que existem num e no outro, vamos vê-los todos na fatorização. O que é que eu quero dizer? Aqui na fatorização do 117 não aparece o 2, mas aqui aparece o 2, não é? A base 2. Então eu posso ver aqui o 2 se meter 2 elevado a 0, porque reparem, 2 elevado a 0 dá 1. Então eu, se quiser, se me der jeito de ver aqui o 2, posso vê-lo, não é? E escrevo na mesma a minha fatorização. Também estou a ver aqui o 7, não estou? Então posso ver também aqui o 7. Meto 7 elevado a 0. E vou fazer isso para os dois, ok? Vezes 13. Porque isto facilita agora no que vamos ver a seguir. Aqui está o 2 ao quadrado. Está o 3. Está o 7. E o 13 está deste lado e não está deste. Então posso vê-lo aqui e meto 13 elevado a 0. Porque qualquer número levantado a 0 dá 1. Então eu ter aqui 13 elevado a 0 ou ter 1 é a mesma coisa. E 7 vezes 1 dava 7. Portanto, poderemos fazer isto à vontade. E agora é muito simples. Reparem agora o que vai acontecer. Para fazermos o mínimo múltiplo comum entre o 117 e o 84, depois temos a fatorização, é simples. É só olhar para aqui para os fatores e escrever, e só tenho que ter uma atenção, é trocar no mínimo múltiplo comum, eu quero os fatores que têm expoente maior. Portanto, quando estamos a fazer o mínimo, reparem na palavra mínimo, e eu vou escolher o maior, o que tem expoente maior. Mínimo múltiplo comum, vou escolher o que tem expoente maior da fatorização. Por exemplo, do 2, 2 levantado a 0, 2 levantado a 2. Eu escolho o 2 levantado a 2. Ok? Para aqui, 2 levantado a 2. Vezes, agora do 3, qual é que tem maior expoente? Aqui está 3 levantado a 2, aqui está 3 levantado a 1. Então, entra o 3 levantado a 2. 3 levantado a 2. Vezes,
O 7, qual é que entra? 7 elevado a 0, 7 elevado a 1. Entra o 7, que é o 7 elevado a 1. Vezes, e agora entra o 13, pela mesma razão. Aqui está 13 levantado a 0, aqui está 13 levantado a 1. Entra o maior. Reparem, no mínimo múltiplo comum entra o maior. E agora, fazendo as contas, isto vai dar... Ora, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 9, 36. 36 vezes 7. Bom, isto agora é uma questão de fazermos a conta. Deixa-me cá ver. Vou utilizar aqui a calculadora para não estar a perder aqui muito tempo com o vídeo, senão... Vezes 13 dá 3.276. 3.276 é o mínimo múltiplo comum destes dois números. Reparem que nunca mais lá chegávamos se fôssemos fazer as listas, ok? E para ver o máximo divisor comum, o processo é exatamente o mesmo. Temos que fazer a decomposição, que já está aqui feita. Vamos comparar agora os fatores. Só que aqui, no máximo divisor comum, entra o que tem expoente menor. Lá está, no máximo entra o que tem expoente menor. No mínimo múltiplo comum entra o que tem expoente maior. Então, no máximo divisor comum vai entrar do 2 levantado a 0 e do 2 levantado a 2, entra o 2 levantado a 0, vezes o 3, que é o 3 levantado a 1 daqui, vezes o 7 levantado a 0, que é o menor, vezes o 13 levantado a 0. Mas agora não se esqueçam, qualquer número levantado a 0 dá 1. Portanto, vamos fazer as contas. Isto fica 1 vezes 3 vezes 1 vezes 1, que dá 3. Conclusão, o máximo divisor comum entre o 117 e o 84 é o 3. Ok? E poderemos então calcular o máximo divisor comum e o mínimo comum sempre por este processo. Resumindo, fazemos a fatorização dos números em fatores primos. Escrevemos, só para ajudar, portanto, esta é uma dica que eu dou, poderão existir outras formas, mas ver os fatores todos que estão num e que estão no outro, escrevemos-os todos. Quando não estiver lá, podemos meter elevado a 0 porque dá 1. E depois é só comparar. E no mínimo de comum, metemos o que tem expoente maior e no máximo divisor comum, metemos o que tem expoente menor. Ok? Então, até uma próxima.